aqui chamar a atenção para um fato extremamente importante. Já toquei nessa matéria aqui na semana passada, mas quero aqui no dia de hoje até como relato dos encaminhamentos, das coisas que foram produzidas, das providências tomadas acerca da maior, ou não vou dizer maior, mas do período mais crítico de estiagem na Bahia que nós estamos vivenciando. Hoje, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que até estava aqui na sessão passada, quando toquei nesse assunto, e conviveu com essa experiência lá no Rio Grande do Sul recentemente. Na Bahia a gente convive com isso permanentemente. Há uma expressão que eu sempre insisto, que todo mundo até trata de forma equivocada, ou seja, o combate à seca. Seca não se combate, impossível. Você tem políticas de convivência com a seca. Hoje a situação na Bahia é gravíssima. A senadora Leite da Mata hoje deu um dado também para demonstrar esse nível de dificuldade que nós estamos enfrentando com a questão de um outro processo que acontece agora na Chapada Diamantina, em decorrência da seca. E me refiro aos incêndios. Mas hoje, Paulo Paim, na Bahia, nós estamos com 158 municípios com a emergência decretada, com o estado que eu poderia chamar de calamidade, com as dificuldades ali apresentadas. Se estendermos isso para o Nordeste, com certeza nós teremos aí algo em torno de quase 300 municípios em situação muito difícil no Nordeste brasileiro, e mais de 2 milhões de nordestinos já experimentam essa dificuldade. Na Bahia é a estiagem mais longa nos últimos 10 anos, e cruel. Por mais que medidas sejam adotadas, e o governador Jacques Wagner há muito tempo vem adotando medidas com o programa Água para Todos. O Água para Todos já atingiu uma marca de mais de 2 milhões de baianos com abastecimento d'água, investimentos superiores a 3 bilhões de reais. Em curso, a obra do aquífero Tucano, ali na região nordeste do estado, a adutora do algodão, no sudoeste, a adutora do feijão, na região de Irecê, que é o noroeste do estado, portanto, já localizando assim de forma bem mais clara essas posições. O Nordeste enfrenta uma seca brutal, que castiga, que dizima o rebanho, que dificulta o acesso à água para a produção, já que a disputa para o consumo humano e o consumo animal, ela se estabelece até de forma muito acirrada. No dia de ontem, senador Magno Malta, o ministro Fernando Bezerra esteve em Salvador. Nós fizemos ali um ato de assinatura de convênios na ordem de 168 milhões de reais para 1.240 sistemas de abastecimento d'água. São sistemas simplificados, sistemas a partir de cisternas, poços, distribuição de água, obviamente com tubulação, aproveitando esses sistemas de abastecimento, mas também a liberação de recursos na ordem de 10 milhões de reais para a emergência. Hoje, inclusive, nós preparamos aqui uma nova ofensiva junto ao Ministério da Integração Nacional, onde vamos solicitar do ministro pelo menos a liberação de mais 20 milhões de reais, uma vez que os 10 milhões não são suficientes para a emergência. Sei que o mais correto são medidas perenizadoras, é isso que nós estamos buscando. Mas enquanto não pereniza, é preciso você dar resposta à emergência. Preciso chegar com a água, chegar com o alimento. Então foram medidas adotadas pelo governo do estado durante esse período, consagradas com esses convênios de ontem, com iniciativas aqui já no dia de hoje. Ainda no dia de hoje nós tomamos a iniciativa, junto com representantes da SEAGRE, na Bahia, da Secretaria de Agricultura, o Wilson, junto com a Casa Civil, o nosso secretário Rui Costa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário,
e fomos discutir a questão da liberação do seguro safra para diversos municípios. Hoje, nós temos aproximadamente 206 municípios com processos ainda do passado lá no MDA. Nós poderíamos dizer que dessa safra verão 2011 e 2012, nós temos algo em torno, com adesão por parte dos municípios, de 121 municípios, o que representa aí algo, se, do ponto de vista da liberação, seria uma liberação de aproximadamente aí mais quase dessa nova safra, algo superior a 50 milhões de reais, sendo que o Estado da Bahia deverá entrar com 4 milhões e 500 e o restante pela União e uma parcela dos municípios que não chega a 1 milhão de reais. Então, portanto, o esforço foi feito hoje, nós entregamos lá no Ministério toda uma relação dos municípios que aderiram, até temos dificuldades, que alguns municípios não fizeram opção, então nós estamos discutindo isso com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então um farto material, um levantamento, algo que eu diria até minucioso, pai, para um agente que vive da agricultura familiar. A Bahia tem 600 mil agricultores. E, majoritariamente, esses agricultores estão no semiárido. Essas regiões que eu falei aqui, elas pertencem ao semiárido baiano. Até porque 2/3 do nosso território, ele é semiárido. Então, é importante que essas medidas cheguem efetivamente. Por isso que nós estamos, assim, até aproveitando não só o conhecimento, a sensibilidade, e eu diria até o empenho do ministro Fernando Bezerra, para que o Ministério da Integração Nacional possa nos ajudar nessa empreitada, para matar a sede, para matar a fome, para resolver problemas cruciais, mas, ao mesmo tempo, plantar ali a semente da permanência das ações, a semente da esperança, a continuidade. Ainda no dia de ontem, nós tivemos a oportunidade de conversar com o ministro sobre a liberação de recursos para a barragem do Rio Pardo, na região sudoeste do estado, mais precisamente para o atendimento daquelas cidades que estão em torno do território que tem a cidade de Vitória da Conquista como a maior cidade. O ministro se comprometeu em autorizar, até em conjunto lá com o prefeito Guilherme Menezes, autorizar a liberação dos empenhos para a elaboração do projeto, portanto, dando um importante passo para o abastecimento de água naquela região, uma vez que a barragem do Rio Pardo, ela significará um elemento importante, senador Magno Malta, Vossa Excelência, que é dali daquela região, portanto, a cidade de Tapetinga, Macarani. Então, são cidades ali do sudoeste, mas a parte que mais sofre hoje, eu diria que é a região que está ali à margem esquerda da BR-116, no sentido Minas Gerais para Salvador. Portanto, ali as cidades de Belo Campo, Tremedal e outras cidades que poderia citar aqui, centenas de cidades. Assim como também, um pouco para cá, na região do Café, ali na cidade de Encruzilhada, nós encontramos vários e vários trechos, Ribeirão do Largo, enfim, cidades que experimentam uma dificuldade imensa. Então, esse momento é um momento importante. Amanhã nós teremos uma outra reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora com o ministro Pepe Vargas, a de hoje foi com os técnicos do Ministério, para que o ministro possa nos ajudar nessa empreitada. Além da liberação desses recursos da safra passada, nós queremos também uma agilidade na liberação, ministro Pepe Vargas, das máquinas, para que a gente possa utilizar essas máquinas retroescavadeira, motoniveladora, principalmente no aspecto da limpeza de tanques. Nós estamos solicitando à Presidência da República uma audiência para que o governador do Estado, os representantes do prefeito, através da nossa UPB, com o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, para que a gente tenha a oportunidade de discutir com a presidenta essa importante ação nesse momento crucial
que a Bahia vive. Eu diria que isso é algo devastador, principalmente levando em consideração, Paulo Paim, que no período passado foi a agricultura, ou melhor, a agropecuária, a maior contribuição, ou veio da agropecuária a maior contribuição para o nosso PIB. Imagine nesse quadrante agora desse período da seca, o que é que nós teremos para frente na Bahia. Eu estou falando aqui da região ali de Irecê, que tem uma rica produção, a região do sudoeste, idem, o feijão lá na nossa região nordeste, portanto ali, principalmente naquela região que é fronteiriça com Sergipe ou a outra parte ali, já na região de Juazeiro, na fronteira com Pernambuco, na beira do São Francisco, mas bem próximo ao São Francisco. Ainda nós temos diversas cidades que a dificuldade já chega ao extremo e preocupa muito o governo do Estado, que tomou medidas, tem buscado aplicar recursos, chegar com emergência. O governador Jacques Wagner adotou uma postura rápida, inclusive no sentido de reequipar a estrutura da Defesa Civil, ampliando os seus quadros, criando um ambiente de maior estruturação para permitir exatamente uma ação também mais ágil da nossa Defesa Civil. Isso de comum acordo com as prefeituras, com os organismos que nos ajudam bastante, diversas ONGs, diversas entidades do movimento dos trabalhadores, sindicatos, as centrais sindicais, o movimento dos trabalhadores que lutam pela terra, dos trabalhadores sem terra. Então, portanto, buscando fazer um movimento e uma ação integral na Bahia para a gente levar água, levar alimentos e, principalmente, consolidar um caminho de políticas públicas de abastecimento. Então, eu falei aqui de algumas iniciativas importantes que estão em curso, mas também, apesar do convênio assinado ontem, ainda resta para nós uma outra esperança, que é a liberação de 118 milhões de reais, que vem do PAC, do Programa de Aceleração ao Crescimento 1, projetos apresentados pela nossa empresa baiana de água e saneamento, a Embasa, junto aqui ao governo federal, e que era importante que a gente tivesse a liberação desses recursos, principalmente para a consolidação de sistemas de abastecimento de água. Então é importante essa ofensiva, e aí fica aqui mais uma vez o nosso pleito, não só a integração nacional, mas a sensibilização à ministra Miriam Belchior, para que o Ministério do Planejamento e a própria coordenação do PAC, os dois possam priorizar a liberação desses recursos, porque esse é um momento que eu diria de maior dificuldade. Nós que temos costume de lidar com isso, o sertanejo baiano que já convive com essa experiência, mas é duro enfrentar um momento em que às vezes não se consegue sequer enxergar um fio d'água. Então é uma operação que nós poderíamos chamar de operação de guerra. O Estado tem se mobilizado, o Estado tem buscado trabalhar, mas nós sabemos que de fontes próprias, de recursos próprios, nós não teríamos condições para uma política não só de emergência, assim como também uma política de perenização das ações. Por isso eu quero fazer aqui nessa noite o registro da nossa alegria pelo ato de ontem. Eu até quero chamar a atenção de uma expressão do governador ontem, quando disse ao ministro, não é um ato de agradecimento. Não era ali por parte do governador nenhuma malcriação, nem nenhum aborrecimento. E creio que o ministro Fernando Bezerra não fez a leitura sobre essa ótica. Era dizer ao ministro que verdadeiramente nós agradecíamos a ele. Mas é um cumprimento do nosso dever, assistir, acompanhar. Então, além dessas políticas que eu citei, aqui, Paulo Paim, nós estamos querendo agora dar um outro passo. Se
os recursos para o sistema de abastecimento, a ampliação dos recursos da emergência, que eu quero mais uma vez chamar a atenção. Foram 10 milhões liberados, não são suficientes. O ministro Fernando Bezerra tem consciência, creio que já sensibilizado. De hoje para amanhã, nossa expectativa é que mais 20 milhões sejam liberados. Recursos do Plano Safra, que eu tenho a certeza que amanhã o nosso ministro Pepe Vargas se somará a essas iniciativas e nós teremos condições de atender a milhares de agricultores baianos, mas nós precisamos de mais 2 passos importantes para isso. A renegociação das dívidas de pequenos e médios agricultores e até de diversas áreas de pecuária, de agronegócio, que também tem sofrido muito. Ali na região de Serra Dourada, na Bahia, que é uma parte já do oeste, nós temos uma experiência exitosa, uma cooperativa, e eu estive inclusive com o Milton essa semana, não falei com o Jeová, que é um dos nossos organizadores dessa cooperativa, uma cooperativa de pequenos, senador Romero Jucá, de pequenos. Essa cooperativa emprega, na realidade, na região, 12 mil pessoas. 12 mil pessoas têm o seu salário e a sua renda ali a partir da ação dessa cooperativa. Eu tive, por exemplo, na cidade de Brejolândia, que é uma cidade pequena, na Bahia. Nessa cidade, por exemplo, são coletados 30, 40 mil litros de leite por dia, o que poderíamos falar numa média de 1 milhão de litros de leite mês, uma pequena cidade, portanto, com pequenas iniciativas. Então, é importante que o governo federal, nesse momento de dificuldades, reveja sua política de renegociação das dívidas. Não é migalha, Paulo Paim, é o cumprimento de um dever de um Estado para socorrer essas pessoas que tomaram esse financiamento, mas não tiveram condição de cumprir a sua etapa a partir exatamente das condições climáticas. E além da renegociação das dívidas, nós estamos pleiteando também um crédito de emergência, que o Seguro Safra cobre uma parte. Mas essa gente está precisando de novo impulso, de novos recursos. Os recursos que foram liberados foram perdidos. Então nós precisamos de um recurso para comer, que é o Seguro Safra, as pessoas precisam se alimentar. E nós precisamos de um recurso para que essas pessoas voltem a cultivar a sua terra, a tirar com o suor do rosto o seu sustento. Portanto, voltar às suas atividades. Então é importante isso. Então fica aqui esse nosso relato e, ao mesmo tempo, chamamento para que o Ministério da Integração, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, que nos ajuda muito com a Conab e que também tem um papel importante para atender os pecuaristas, o agronegócio no estado da Bahia, a política lá, por exemplo, com os entrepostos, com os frigoríficos, num momento de dificuldade. Hoje eu conversava com uma pessoa, Paulo Paim, o Wilson lá da SEAGRE, e que ele me dizia estarrecido, que a criação que estava sendo levada para o abate, nos matadouros, por exemplo, eram cabras que chegavam lá na realidade, com outras cabras no ventre. Então as pessoas não podem nem esperar isso. Já vão abatendo dessa mesma forma, porque a crise é imensa, ele tem medo de perder a sua cria, já que ela não está tendo acesso a água, alimento, e aí a tendência natural é perder a sua vida. Então, portanto, para não correr o risco, eles preferem fazer algo que não é o normal, nem o correto nessa situação. Portanto, fica aqui, meu caro Paulo Paim, esse nosso chamamento, esse nosso desafio, para que o Ministério da Integração Nacional libere mais recursos, que o Ministério do Planejamento reveja principalmente o aspecto do PAC 1 com a liberação dos 118 milhões, e que o Ministério da Fazenda abra urgentemente conosco um canal de conversação para que nós tenhamos êxitos na renegociação das dívidas dos pequenos e médios agricultores e na liberação de crédito emergencial para esse grave momento que o Nordeste brasileiro passa, em particular aqui, estou citando o caso